Vou falar de um tema que falei raríssimas vezes, mas já o fiz aqui nesta igreja e fiz isso também em outras igrejas que pastoreei. Poucas vezes a gente fala sobre o tema que eu vou estar abordando, mas eu gostaria de relacionar o tema à vida espiritual, ou seja, a espiritualidade cristã. E o tema então é espiritualidade e dinheiro. Espiritualidade e dinheiro. Por que falar sobre esse tema, dinheiro? Por que falar sobre esse tema e relacioná-lo à espiritualidade cristã? Uma questão interessante com relação a esse tema. A Bíblia tem muitos temas, fala sobre oração, fala sobre vida cristã, em vários aspectos. Mas você sabia que a palavra dinheiro, ela aparece na Bíblia mais do que a questão da sexualidade, ou a questão das finanças aparece na Bíblia mais do que, por exemplo, a questão da sexualidade, que muitas vezes nós nos atentamos mais a alguns temas. Por 800 vezes a palavra dinheiro aparece na Bíblia. E mais de 2.300 vezes a Bíblia faz referência relacionadas a posses, a dinheiro. Se temos 800 vezes a palavra dinheiro aparecendo nas Escrituras Sagradas, mais de 2.300 vezes nós vamos ver vamos encontrar referências relacionadas às posses, aos bens, ao dinheiro. E a Bíblia, então, trata desse tema como um tema muito importante. E no texto que nós lemos, Jesus orienta sobre a questão da esmola. De maneira mais específica, aqui nós estamos vendo Jesus falar sobre a esmola. Mas é algo que está também relacionado à posse, ao dar, espiritualidade e dinheiro. Vamos abordar esse tema. Olhando para o texto e consultando lá um estudioso, ele lembra que a esmola para o judeu era algo muito importante. Era um dos mais sagrados de todos os deveres de alguém que se considerava filho de Deus. O judeu considerava o dar esmola algo muito, mas muito importante. É interessante que quando a gente fez a leitura do texto, aqui, os irmãos viram, nós começamos a leitura do texto, lá no verso 1, diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. E por que nós encontramos a questão da esmola, a questão do dinheiro relacionada à justiça? O conceito de dar esmola para o judeu estava relacionado a uma questão de justiça. Dar esmola fazia parte, então, de algo muito importante na espiritualidade judaica. Vejam bem que a coisa é tão forte que dar esmola e ser justo era a mesma coisa. Eram uma e a mesma coisa. Dar esmola e ser justo eram uma e a mesma coisa. Daí lá então, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Mas voltemos um pouquinho e lembremos sobre a questão do sermão da montanha. E esse texto está inserido nesse contexto do sermão da montanha, lembrando capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E aqui nós encontramos a prática. Alguém disse, nós temos nesses 3 capítulos a ética cristã, ou seja, como a gente deve viver. E Jesus aborda temas importantíssimos, por exemplo, a questão do dinheiro, que é um tema muito mencionado nas Escrituras. Ele fala sobre a questão do sexo, da sexualidade e de outras coisas muito importantes. E o texto começa com uma maravilhosa abordagem lá, né, das bem-aventuranças. Se lá no Antigo Testamento nós temos os 10 mandamentos, Jesus agora fala sobre, olha, como vocês devem proceder, como vocês devem fazer, como vocês devem agir, e assim o faz. E relata então, e fala então sobre as bem-aventuranças.
É nesse texto que nós encontramos Jesus falando: vocês são sal e vocês são luz. Ou seja, nesses 3 capítulos, mais uma vez, lembrando, já falamos isso inúmeras vezes em outras oportunidades, Jesus está dizendo o seguinte: olha, como vocês devem proceder, como vocês devem fazer, como vocês devem agir, como vocês devem pensar. Então, aqui nós encontramos Jesus falando a respeito de algo que era conhecido pelos judeus. A questão era tão importante para os judeus que no livro de Tobias, que é um livro para nós apócrifo, ou seja, não é considerado inspirado, mas é um livro de importância histórica. A Igreja Católica, ela considera esse livro no Antigo Testamento. É um dos 7 livros que eles têm como a mais nas Escrituras Sagradas no Antigo Testamento. Para nós, evangélicos, nós temos 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo, totalizando 66. Para a Igreja Católica, eles têm mais 7 livros, ao invés dos 39, são 46. E um deles é Tobias. Embora não seja um livro considerado para os protestantes como inspirado, ele tem um valor histórico. Lá em Tobias 12:8, olha o que está escrito lá, para que vocês entendam como o judeu, ele dava importância sobre o dar esmola. Diz o seguinte, Tobias 12:8, né? Eu tenho uma Bíblia lá, tem várias, né, Bíblias, versões, e entre elas eu tenho várias também das versões católicas. Melhor é dar esmolas que acumular tesouros, pois a esmola livra da morte e livra de todo o pecado. Mais uma vez, Tobias 12, versículo 8. Melhor é dar esmolas que acumular tesouros, pois a esmola livra da morte e livra de todo o pecado. Havia um ditado naqueles dias que dizia assim: maior é aquele que dá esmolas que aquele que oferece sacrifício. Maior é aquele que dá esmolas que aquele que oferece sacrifício. A esmola era a primeira na lista das boas obras para os judeus. A esmola era a primeira na lista de dar esmolas. Havia um lugar no templo chamado Sala dos Silenciosos. Sala dos Silenciosos. E ali, quando alguém entrava, ele deixava uma oferta, ninguém via. Nesse caso, alguns judeus faziam isso. Havia uma instrução posterior dos judeus, havia alguns rabinos que orientavam que a esmola e a oferta, uma contribuição fosse dada. E alguns rabinos, assemelharam os seus ensinos aos de Jesus. Embora eles tivessem vivido antes, eles tinham ensinamento da mesma forma como Jesus ensinou aqui. Então não eram todos os judeus, mas muitas vezes a maior parte dos judeus desviaram ou entenderam e compreenderam errado o princípio do dar. Havia então lá na Sala dos Silenciosos um lugar onde as pessoas iam e ninguém via, mas alguém deixava lá um dinheiro. Esse dinheiro ia ser utilizado principalmente para os jovens necessitados, para as pessoas necessitadas. Então, o dar, o contribuir, era uma prática já dos judeus. E essa prática ela vai ser estendida lá também no Novo Testamento. Dito isso, eu gostaria de refletir então agora sobre a forma como Jesus coloca, e dentro desse contexto que nós colocamos para os irmãos, que os judeus viam isso como uma importância muito grande, relacionando até o dar esmolas com uma questão de justiça, colocando como a primeira prática, uma questão de atitudes que um seguidor de Deus, um filho de Deus deveria fazer. Era a primeira das boas ações. Mas o que Jesus faz aqui, assim como vai falar também sobre outros assuntos, Jesus trabalha essa questão, e Jesus é bem claro. Eu creio que você
ficou assim com um entendimento bem claro a respeito do que Jesus está dizendo. No verso 2, Jesus chega a chamar aqueles que dão esmola e que queriam demonstrar o que estavam fazendo, ele os chama de hipócritas. Quando, pois, deres esmola, não faça trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. O que Jesus está dizendo é que de uma coisa muito boa, e era boa, alguém podia usar aquilo não para beneficiar alguém e para a glória de Deus, para fazer para o reino, mas extraía para si o fato de que ele poderia, de repente, ser notado, percebido, e isso Jesus condena, a ponto de chamar os homens aqui, que assim faziam, de hipócritas. Vamos lembrar de alguns ensinamentos de Jesus, ou principalmente você lembra, e a Bíblia trata disso, da viúva pobre, da contribuição. Jesus falou e ensinou sobre o ato da viúva, que na questão de quantidade, ela contribuiu menos do que as demais pessoas, mas a qualidade da oferta dela, a intenção dela, superava a de todos os que haviam contribuído. Temos também uma outra questão relacionada a dinheiro, Nicodemos. Jesus, no encontro com Nicodemos, fala para ele a respeito de algo que ele deveria corrigir na sua vida. E Nicodemos, depois de conversar com Jesus, converte o seu bolso. Não só tem uma conversão, Lutero já dizia que a última coisa que faz um cristão, o bolso na vida do cristão, às vezes é o último que se converte, né? E Nicodemos, depois de conversar com Jesus, demonstra na prática que ele havia realmente entendido o que Jesus falava. Ele diz: olha, bom, se eu fiz alguma coisa errada, ele tinha feito, né? Eu vou corrigir isso e vou contribuir muitas vezes mais, né, do que eu fiz. Então a Bíblia trata disso, o apóstolo Paulo fala disso, e até uma questão uma vez, né, eu vi alguém falando que entendeu um ensinamento de Paulo, né, errado sobre a questão do dinheiro, e Jesus falou, o resto da Bíblia fala também. Nós vamos encontrar Paulo falando que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Essa questão é muito séria. Vejam que Paulo não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas ele fala sobre o amor ao dinheiro. Diante disso, do que Jesus coloca, qual deve ser a nossa compreensão, qual deve ser o nosso entendimento, e como nós, na nossa espiritualidade cristã, devemos tratar o dinheiro. Há uma questão interessante, e a Bíblia nos dá indícios disso, de que o dinheiro pode ter uma face sombria. Há pouco falamos e citamos a respeito do apóstolo Paulo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas Paulo mesmo diz, no mesmo contexto, em que ele agora não se deixava dominar por nada, e se tivesse muito ou tivesse pouco, ele estava agradecido a Deus. Paulo faz menção de uma comunidade lá no passado, na sua época, de que uma comunidade pobre que contribuiu com uma outra comunidade, porque aquela comunidade precisava mais que eles. E eles fizeram algo, Paulo assim registra, além das suas posses. Então, esse é um tema, como estamos tentando mostrar aqui, no bíblico, e que tem ensinamentos para as nossas vidas, como esse texto aqui nos traz. Mas nós temos aí, e aqui eu faço menção a um autor, Richard Foster, que escreveu um livro interessante que eu recomendaria para você. Ele escreveu 2 livros, Celebração da Disciplina, que ele trata da questão do dinheiro, de uma vida com simplicidade, ele trata desse tema ali no seu livro Celebração da Disciplina, mas tem um outro livro muito interessante que eu também li dele, chama-se Dinheiro, Sexo e Poder. Vou repetir: Dinheiro, Sexo e Poder. É um livro muito, muito bom para se ler. Muitas vezes nós estamos lendo coisas aí, né, até que nos fazem mal, mas esse livro é interessantíssimo
e importantíssimo, deveria ser trabalhado. Já fizemos aqui uma vez um estudo, escola dominical, utilizando uma revista que trabalhou esse tema, dinheiro, sexo e poder. E nesse livro, Dinheiro, Sexo e Poder, o autor, Richard Foster, um autor americano, um teólogo americano, ele fala que são as 3 forças que movem o mundo, que movem a sociedade: dinheiro, sexo, e elas estão relacionadas, elas se relacionam, e é verdade. Um exemplo disso, por exemplo, é Brasília. Brasília, você vai ver essas 3 coisas conduzindo o pessoal de lá: dinheiro, sexo e poder. Mas não é só lá não, é no mundo todo. Quando eu falo Brasília, é relacionada àqueles que se fazem ou se colocam lá como representantes do povo brasileiro. Mas Richard Foster coloca a questão negativa, o lado sombrio do dinheiro. O dinheiro pode, ao invés de abençoar, não abençoar a vida das pessoas. O fato aqui que Jesus coloca mostra que as pessoas estavam utilizando o dinheiro para, ou melhor, utilizavam uma coisa boa, que era o dar esmola, que era algo relacionado até à questão de justiça, mas que ao fazê-lo, eles estavam buscando uma glória para si mesmos. Eles estavam usando aquela coisa boa, aquele fato de dar, de doar, que era algo recomendado nas Escrituras Sagradas e algo saudável, mas faziam de uma forma errada. Faziam para receber os elogios, para receber as glórias dos homens. As pessoas queriam que assim faziam, e Jesus estava dizendo: ó, não façam como os hipócritas. E Jesus está ensinando os seus, está ensinando os cristãos, está ensinando os seus discípulos. O sermão da montanha é um sermão para mim, é um sermão para você, é um sermão para a igreja, e sempre foi para os cristãos do passado, para o presente também é, e será para o futuro. Então, Jesus está dizendo: é assim, façam dessa forma. Mas eles estavam, e Jesus dizia: olha, cuidado, não façam como eles fazem. Eles fazem para serem vistos, para serem notados. Jesus vai falar isso sobre a oração também. É interessante. Jesus vai relacionar, e a oração é um tema importante, essa questão da justiça, o fato de dar esmolas com oração, porque como se deve orar, vem logo a seguir no versículo 5. Mas também orar está relacionado à questão da justiça. Assim, o lado sombrio do dinheiro é quando a gente pensa que o dinheiro, ele é algo que vai dirigir a nossas vidas, e às vezes a gente não percebe. Por isso, a advertência do apóstolo Paulo, lembrando mais uma vez: o dinheiro é a raiz de todos os males. E Paulo fala da possibilidade de alguém ser guiado pelo dinheiro. Tem um autor que também escreveu um livro interessantíssimo, chama-se Jacques Ellul. Foi um teólogo cristão, protestante. Ele era um francês, escreveu vários livros, eu tenho alguns livros dele. E ele escreveu um especificamente sobre o dinheiro. E ele trata ali no seu livro a questão do dinheiro como algo muito importante e algo que mexe, que às vezes pode direcionar a nossa vida espiritual. Então, lá ele fala sobre o dinheiro como algo que pode ter uma personalidade. E com certeza você já viu o termo mamon. Mamon está relacionado à riqueza, à cobiça. Mamon é considerado uma divindade. E Jacques Ellul faz essa menção, ele diz: olha, o dinheiro é tão importante na vida humana que as pessoas não percebem que ele pode, de repente, como uma personalidade, dirigir, direcionar os caminhos que nós vamos tomar na nossa vida. Oh, pastor, mas espera aí, o senhor está falando aí para a pessoa que tem muito dinheiro. Não. Quando Jesus está falando sobre a questão do dar esmola e que envolve dinheiro, ele está falando para a gente que, na sua maioria, não tinha muitas posses. Talvez alguns tivessem. Mas quando se fala em dinheiro, não é só para aquele que tem muito, que não sabe o que fazer com o dinheiro, não. Porque muitas vezes uma pessoa que não tem muito, o desejo dela de ter, de possuir, ter mais, domina a vida dela. Por isso o recado do apóstolo Paulo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, mas o apego,
a dependência, o senhorio que de repente o dinheiro exerce na vida das pessoas, o domínio. Jacques Ellul ataca muito isso, ele diz, olha, cuidado, o dinheiro, ele é personalidade, é como se fosse um ser que dirige a vida das pessoas. Aí então, esse lado sombrio que o nosso Richard Foster, no seu livro, coloca, o dinheiro tem esse lado ruim, negativo. O fato de muitas pessoas quererem, desejarem mais e mais, faz com que as pessoas, às vezes, passem por princípios, e até por pessoas. Utiliza pessoas para possuir mais. Não estamos querendo com isso, também é importante frisar, que a gente não possa melhorar as nossas condições financeiras, desde que as formas, os métodos que nós utilizamos sejam lícitos e relacionados à vida cristã. Não tem problema. Alguém, peraí, não preciso nem pedir mais aumento, vou lá até, já que o dinheiro é tão mal assim, vou pedir para ganhar menos. Tenho certeza que nem é louco fazer isso, tá? Mas nós estamos querendo dizer que, cuidado, mesmo quando a gente tem pouco, o dinheiro pode exercer uma força muito grande na nossa vida e nos desviar de coisas muito importantes, como, por exemplo, uma vida cristã sadia. Então, esse lado sombrio é o lado onde eu quero mais, acho que o dinheiro pode tudo, quanto mais dinheiro, mais eu posso, mais eu tenho, então mais eu sou. E se relaciona o ter com o ser. O ter passa a estar acima do ser. Nós nos preocupamos mais em ter, do que com o nosso ser. Esse é o lado sombrio do dinheiro, o lado ruim, o lado negativo. E a Bíblia fala sobre esse perigo. Jesus nos mostra o perigo, o dinheiro sendo usado para a vanglória, para que as pessoas recebessem os elogios dos outros, das outras pessoas. Mas vamos colocar um outro aspecto. O dinheiro tem esse lado sombrio, é considerado uma personalidade, considerado um mamon, mas o dinheiro tem o seu lado luminoso, tem o seu lado bom. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, mas o amor, a dependência, o apego a ele. O lado luminoso nos faz utilizar o nosso dinheiro para o nosso benefício, mas também para o benefício dos nossos semelhantes, das pessoas da nossa família, mas a outros também. E aqui eu vou lembrar, hoje de manhã eu estava falando isso, com respeito a João Calvino, lendo algumas coisas a respeito da questão de Calvino com relação às finanças, às economias, a gente percebe o seguinte: Calvino não disse que a riqueza, por exemplo, é algo ruim, que a riqueza ou que os bens, que o dinheiro em si, ter mais até, seja algo ruim. Mas Calvino trata da questão da intenção, muitas vezes, com que se utiliza o dinheiro. Ou seja, o que Calvino condena não é o fato da pessoa ter mais dinheiro de forma lícita, mas o que ele diz é que esse dinheiro, ele pode tanto beneficiar a minha vida, como com o dinheiro que eu dou, contribuo, pode abençoar outras vidas. Essa é a perspectiva que a Bíblia e na espiritualidade cristã nós encontramos como ensinamento, e eu acredito que Jesus aqui está mostrando isso. Ele não está condenando o fato de dar a esmola, mas de como as pessoas davam, como as pessoas entregavam as suas ofertas, como elas entregavam as suas esmolas. A busca era benefício próprio, vanglória. E Calvino nos faz lembrar os ensinamentos de Jesus: olha, você pode possuir, você pode ter, beneficie, mas quando Deus permite que alguém seja rico, ou tenha mais, é para que ele seja um abençoador. E a gente vai encontrar na história da igreja, vocês já ouviram falar de Colgato, de Valmet, de alguns que de repente ganharam tanto dinheiro e que de repente começaram a perceber que não iam gastar tudo na vida deles, iam morrer, ia ficar, ia dar problema que as pessoas iam brigar por causa do dinheiro. Essas pessoas passaram a fazer uma coisa interessante. Por exemplo, nós vamos encontrar gente que pegava
como era muito dinheiro, pegava 10% e entregava 90% para abençoar a vida de outros. Não foi nenhum nem dois na história da igreja. Nós vamos ter, alguns lembram ainda Colgate, né, e outros mais, né? Mas não precisa ser assim, né? Mas o importante é considerar que a gente pode, mesmo tendo não muito, a gente pode ser abençoador. Aí eu volto a Paulo. Paulo elogia uma igreja lá em Filipenses a respeito do fato de que ela contribuiu, embora sendo pobre, ela percebeu que uma outra comunidade mais pobre precisava. E da pobreza dela, ela pega e manda uma parte para abençoar uma outra comunidade. Não temos muito, mas temos o suficiente para, de repente, contribuir com aqueles que têm menos que nós. E assim, Paulo elogia aquela comunidade, e é um exemplo de uma comunidade que tem um entendimento da questão do contribuir do dinheiro com algo relacionado à vida espiritual. Esse é o lado bonito, esse é o lado abençoador do dinheiro, que abençoa a nossa vida e que pode abençoar outros. Bom, temos o lado sombrio do dinheiro, temos o lado luminoso do dinheiro, lado do dinheiro que faz mal, que faz com que pessoas pisem sobre outras pessoas, e infelizmente até tirem a vida de outras pessoas, mas tem o lado bonito. E a igreja foi ensinada por Jesus e pelos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, a perceber que o dinheiro tem a sua face luminosa e, através desse entendimento, ter práticas abençoadoras, exercer uma prática abençoadora de abençoar outras pessoas. E tudo isso, um outro aspecto, é que Deus, e a gente tem que ter esse entendimento, Deus é dono de tudo. Nós, cristãos, devemos ter essa compreensão. Davi coloca isso quando vai falar sobre a oferta ao templo, lá no final do 1 Samuel. Davi fala, acho que no capítulo 29, ele fala sobre a questão da contribuição, um texto bonito, um texto que tem lições profundas, é do Antigo Testamento, mas é um texto que tem ensinamentos para a nossa vida nos dias de hoje, onde ele falava sobre a contribuição para o templo, mas ele fala de uma coisa interessante, olha, tudo pertence a Deus, e Davi ensina ali como se deveria contribuir, sendo rei de Israel. Tudo pertence a Deus, Deus é dono de tudo. Então, essa compreensão de que o que eu tenho primeiro é de Deus, pode de repente mudar as coisas. Mas quando eu entendo, não, o dinheiro é meu, eu consegui pelo meu próprio esforço, pela minha luta, pela minha capacidade, eu batalhei, eu suei, eu sofri, o dinheiro é meu. Nós podemos de repente, sem percebê-lo, exercer essa prática do dinheiro como tendo a sua face sombria, porque aí, se é meu, ele é meu, então eu teria a dificuldade de contribuir, como Calvino diz, olha, se Deus deu para te abençoar, mas Deus quer te usar como instrumento abençoador, mesmo não tendo muito. O entendimento de que todas as coisas pertencem a Deus pode nos levar a fazer uso dessa prática do dinheiro com a sua face luminosa. Estou colocando isso, irmãos, porque nós muitas vezes achamos que esse é um tema que não se deve falar. E eu não estou aqui agora, quero deixar claro, falando do dinheiro por ele mesmo. Mas, para mostrar para os irmãos que havia uma compreensão também da igreja, como nós citamos aqui, Filipenses, Paulo falando sobre uma comunidade que abençoou, mesmo em meio a dificuldades, de que a contribuição, seja ela qual for, e eu vou dizer uma coisa, não só para a igreja, instituição religiosa. Eu tenho uma compreensão, eu particularmente, é uma coisa minha, tá? De que você pode fazer isso que nós estamos falando na igreja,
Nós temos lá, por exemplo, isso daqui, a gente precisa das contribuições. Nós não recebemos nada de nenhuma instituição governamental. Nós defendemos o Estado laico, ou seja, uma independência da igreja em relação ao Estado. Não queremos que a igreja deva interferir no Estado, nem o Estado interferir na igreja. E por isso, não como, por exemplo, na Alemanha, a igreja protestante recebe uma ajuda, em outros lugares, Inglaterra, não. Nós entendemos que não deva ser assim. Mas a gente perceber, e aqui eu vejo que a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina isso, a perceber que o fato de nós darmos representa uma compreensão do que a graça significa nas nossas vidas. E eu quero agora relacionar o fato de contribuir com a doutrina da graça. Eu não vejo a contribuição como uma obrigação. Você discorda? Para mim, Osni, e essa compreensão que eu tenho, o contribuir, o dizimar, o contribuir, o ofertar, é resultado de uma compreensão. Para mim, Osni, eu não contribuo, eu não dizimo, porque vejo isso como obrigação. O que é isso, pastor? E vou dizer o porquê. Porque eu entendo o fato de doar, de contribuir, com uma consequência do entendimento da graça sobre a minha vida. Então, quando eu contribuo, eu não estou sendo obrigado, eu estou dizendo: Senhor, o Senhor é dono de tudo. O Senhor me deu tudo. O carro que eu tenho, estou falando em questão de bens materiais, a casa. Agora, consegui fazer uma edícula. Demorei 6 anos para... ainda não terminei. Mas vejo isso como bênção de Deus. E isso para mim não é resultado do que eu fui um bom dizimista, eu fui um bom contribuidor, mas é a graça de Deus sobre minha vida. Então, quando eu creio que alguém contribui, ele deve ter um entendimento da graça. E esse entendimento, pasmem vocês, fiquem admirados sobre isso, levou as comunidades iniciantes do cristianismo, das igrejas, principalmente no tempo ali apostólico, a contribuir mais que o dízimo. É impressionante. A compreensão da graça fazia com que os cristãos doassem mais do que as suas posses. E o entendimento fazia com que eles contribuíssem mais do que os 10% lá, determinados e que eram obrigação no Antigo Testamento. Ou seja, a graça supera a lei. Por exemplo, esse exemplo, vai lá em Filipenses, Paulo fala: vocês deram além das suas posses. Não foi uma questão percentual de 10% ou de 5%, não, foi mais, deram além das posses deles. Então, tenta entender que o fato de contribuir não é uma coisa obrigatória lá no Antigo Testamento. Quem tem o entendimento da graça agora, vai perceber que quando houver necessidade, se houver necessidade, eu, dentro das minhas possibilidades, contribuirei. Estarei contribuindo. Não veja como obrigação, mas veja como graça. Você participar, como alguém escreveu um livro interessantíssimo, A Graça de Dar. Porque dar era uma graça. Contribuir era uma graça, era um sinal, de uma demonstração de que eu entendi a graça. Teve gente que não entendeu. Você pega lá, isso lá no tempo de Jesus e dos apóstolos, estão lembrados em Atos, Ananias e Safira, eles não entenderam. Enquanto o pessoal estava falando, eles não eram obrigados a fazer. Vejam bem, não eram obrigados. O apóstolo disse: vocês não tinham obrigação, era de vocês, vocês faziam o que vocês quisessem, mas vocês não entenderam, vocês mentiram, não entenderam a graça. Então, o contribuir foi entendido como obrigação. Vamos dar, mas vamos mentir aqui, né? Nós vamos dar isso aqui, mas a gente podia dar mais, mas não vamos dar isso aqui. E aí, eu não uso esse texto para amedrontar ninguém, tá? Não fica preocupado, porque eu entendo que a Bíblia nos faz também entender esse lado bonito, esse lado luminoso. A partir do momento que eu entendo a graça, se tudo pertence a Deus, é Ele que me dá, eu só devolvo parte daquilo que Deus me dá, para abençoar. Como eu fui abençoado,
eu abençoo. Irmãos, a minha experiência, eu termino aqui, dizendo o seguinte, passei algumas situações na vida, né? Nunca, graças a Deus, me faltou o alimento, nem as roupas. Não, eu não posso chegar a esse ponto de dizer isso. Mas, às vezes, algumas situações difíceis lá no passado. E não vou citar aqui exemplos, mas eu tenho vários exemplos na minha vida. E eu creio que você poderia falar e dar aqui, vir à frente, eu poderia ouvir aqui vários testemunhos nesse sentido, de Deus nunca deixou faltar aquilo que é básico na sua vida. Lembrando Mateus capítulo 6, né? Tá? Da solitude da vida, né? Aí, veja bem, eu fui, muitas vezes, irmãos, abençoado, de uma tal forma que eu, às vezes, falo, Senhor, só o Senhor mesmo. Me lembro que quando um dos nossos filhos nasceu, a gente não tinha condições, não foi possível um hospital público, nós tivemos que pagar, por causa da situação que nós estávamos ali. E bem naquele tempo, eu fiz um consórcio, e saiu o consórcio, e uma pessoa veio e comprou o meu consórcio, e bem quando eu tinha que pagar, e eu não tinha dinheiro para pagar. É só um exemplo que eu estou dando, um exemplo bem simples, e eu vi isso, e vejo até hoje, como a mão de Deus abençoa. Porque o Osni é mais bonzinho, o Osni é mais bonitinho, o Osni é um dizimista, bem, né? Não é por nada disso. Porque se eu entendesse assim, eu não estaria entendendo o que é a graça de Deus na minha vida. Está dizendo, não, porque eu fui obrigado a dar, Deus é obrigado a me retribuir. Não, Deus não tem obrigação nenhuma conosco. A maior das bênçãos nós já recebemos, que é Jesus Cristo. E eu falo isso, irmãos, porque hoje nós vamos mais uma vez, também, não por causa apenas disso, mas para dizer aos irmãos que nós aqui na igreja não ficamos falando, mas o senhor falou hoje eu falei, então não pode dizer que eu não falei, né? Falando sobre dinheiro, nós não estamos falando especificamente sobre dinheiro. Estamos dizendo que o dinheiro faz parte da nossa vida espiritual, nós precisamos ter um entendimento dele. Por isso, quando você vai fazer alguma coisa, busque a direção de Deus, a compra de um veículo, de uma casa, qualquer coisa, peça a direção de Deus. Porque muitas vezes a gente faz assim, a gente vai lá, compra e depois fala, Senhor, me ajuda a pagar. A gente já fez o negócio, a gente não buscou a direção de Deus. Gente, né, faz, depois pede, vê que a coisa deu uma zica lá, fala, agora, Senhor, me ajuda aí que eu, né? A gente tem que, às vezes, pensar, refletir, buscar, Deus vai orientar. E busque também, de repente, se for alguma coisa de um valor considerável, busque o conselho de pessoas experientes. Deus vai usar para fazer com que aquilo que é um bem material abençoe a sua vida. Mas tenha essa compreensão. Eu vou dizer uma coisa, estou falando com relação à igreja aqui, mas há pouco eu mencionei. Eu tenho esse entendimento que não é instituições só religiosas, nem só a igreja, mas a gente ter essa prática, exercer essa espiritualidade. Algumas instituições que precisam. Eu já citei aqui, não vou citar de novo, mas existem algumas instituições que às vezes estão perecendo, estão sofrendo por falta de recursos. Uma vez eu ouvi uma pessoa, falei, a gente precisa ter um entendimento. Ela falou, eu vou contribuir com um certo televangelista, porque ele está fazendo um trabalho, eu vou contribuir com ele, mas eu falei, poxa, esse televangelista está ganhando tanto, né? Estava contribuindo com uma entidade de recuperação, e vou tirar lá e começar a depositar esse recurso para aquele televangelista. Eu falei, mas meu irmão, será que essa instituição, que não tem a mesma apresentação nas mídias, não esteja precisando mais do que aquele televangelista? Ele ficou pensando. Então, a gente precisa ter essa compreensão, ver aonde realmente existe a necessidade. Estou dizendo isso porque a gente está tendo muita coisa nas mídias, coisa de absurdo, coisa que a gente não vê como algo relacionado à espiritualidade cristã. Por exemplo, gente dizendo, se você contribui, esse dia eu ouvi um pastor famoso dizendo,
Não, você não tem que se preocupar com nada. Deus, se o pastor usar o dinheiro de forma errada, você não tem nada com isso, o problema é dele com Deus. Mentira, isso é coisa do diabo. Tem sim. A gente tem que dar prestação de contas com a igreja, e você tem o direito de saber, sim. Por isso que nós vamos ter uma assembleia aqui, e é isso que eu acho bonito no presbiterianismo, aqui no dia 30, e onde nós vamos mostrar os gastos da igreja para todo mundo. Você vai ficar sabendo quanto eu ganho, onde que nós investimos, porque tem que ser assim. E o membro tem sim um direito, não como o pastor disse, não tem nada com isso, o problema é Deus, da pessoa e Deus, não é não. Porque se você está contribuindo, muitas vezes faz com sacrifício, é algo que pertence a Deus, não ao pastor, mas pertence a Deus. Estou dizendo para você ficar duvidando das pessoas, mas que sejam criteriosos, irmãos. As experiências mais bonitas na questão de contribuição, eu tive de pessoas que contribuíam com pouco, mas com aquilo que podiam, e percentualmente a contribuição dessas pessoas eram maiores do que a de muitos outros. Eu, com minha experiência nesses 43 anos de pastorado, vi viúvas contribuindo com um dízimo de um salário mínimo, mas percentualmente, ou o valor daquela contribuição era o valor da viúva pobre. Pessoas que faziam questão, e quando não podiam entregar aqui, entregavam para o pastor. Pastor, está aqui. Isso é feito só entre eu e a pessoa, ninguém ficava sabendo, mas que coisa linda, que entendimento. Às vezes, algumas pessoas com necessidade, eu cheguei a pensar assim, não, vou falar para a pessoa, não fica porque você está precisando. Mas o que acontecia? A gente pegava e eu avisava, muitas vezes a mesa de diaconato dizia, aquela pessoa está precisando então de uma ajuda, né, em alimento, façam isso, né? Porque se eu também dissesse, não dá, aquela pessoa, ela queria mesmo em meio à sua dificuldade. Sabe por que é isso? Entendimento de que a graça nos leva a perceber as coisas, quando dadas por Deus, devem ser tratadas dessa forma, não é obrigação. E aquela pessoa não contribui com doação, ela contribui com o coração, com alegria. Só que a igreja tem que perceber, então, se aquela pessoa está em dificuldade, está contribuindo, a igreja tem que, de uma outra forma, retribuir para aquela pessoa. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Nós estamos aí com uma campanha, né, do telhado. E vejam que nós não somos apelativos, nós temos estratégia. Essa igreja aqui já muitas vezes, né, no passado, teve suas contribuições, mas é de uma forma leve, de uma forma onde a gente entende que de repente a gente está abençoando aqui a comunidade, o lugar onde a gente se encontra, né? Não é uma obrigação, mas é a alegria de dar. O apóstolo Paulo fala isso, contribuam com alegria, não como um peso, não como obrigação, mas com alegria, e a graça nos leva a entender assim, que a gente possa ser abençoado por Deus, todos aqui sejamos abençoados por Deus na vida material, além da vida espiritual, é claro, mas que além de sermos abençoados, nós sejamos agentes do reino, sendo abençoadores com aquilo que Deus nos dá. Amém?